Não vejo a hora de abrir meu próprio negócio. Aí eu posso chegar na empresa a hora que eu quiser, sair a hora que eu quiser e logo de cara ainda vou ter um bom aumento na minha renda. Corta essa! Aqui é a professora Aline e essa é a nossa segunda lição de empreendedorismo e inovação. Pausa esse vídeo e anota aí para você não esquecer de dar uma olhadinha depois lá no conteúdo complementar num teste do perfil empreendedor que foi elaborado pelo professor José Dornelas. É bem interessante, você vai gostar. Quando a gente fala de empreendedor, é muito comum a gente associar a figura daquela pessoa que foi lá, abriu um negócio, teve sucesso e ficou socialmente conhecido. Mas esse é só um dos tipos de empreendedor que a gente tem. Você conhece mais algum? Esse tipo mais conhecido, que é o empreendedor de negócios, é a figura que identifica uma oportunidade no mercado, planeja, vai lá e abre a sua própria empresa. Como exemplo, a gente pode citar o Henry Ford, que ficou mundialmente conhecido pela sua fábrica automobilística. Inclusive, a história de vida dele é linda e se você não conhece, eu recomendo você saber mais. A gente tem ainda o empreendedor social. Nesse caso, ele vai mobilizar recursos e estrutura em prol do benefício de uma causa. Então, o objetivo principal deixa de ser o lucro, mas sim o atendimento a uma demanda da sociedade ou de alguma causa pela qual ele acredita. Um exemplo que a gente pode dar é do Mohamed Yunus, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel em 2006. Ele foi um dos precursores do conceito de microcrédito. Ele abriu uma instituição em que era oportunizada à população de renda mais baixa o acesso a crédito, de um modo em que aquelas instituições financeiras que a gente entende como tradicionais, elas acabam inviabilizando o acesso dessas pessoas, né? Tanto pelas restrições, pelas exigências que são feitas, né? E por meio desse novo conceito, dessa proposição do Mohamed, ele conseguiu oportunizar esse acesso a microcrédito para aquelas populações que mais precisavam. Um terceiro tipo é o intraempreendedor, aquela pessoa que vai promover mudanças, que vai inovar dentro do seu ambiente de trabalho, ou seja, dentro da empresa de outra pessoa que não é dele. É isso mesmo, dá pra gente ser empreendedor sem ser o dono do próprio negócio. Você se lembra do mito 2 do vídeo anterior? Um exemplo de intraempreendedor ou empreendedor corporativo é o Frederick Taylor. Ele atuou nas fábricas na época da Revolução Industrial e, entre outras coisas, foi o responsável pelo estudo dos tempos e movimentos, uma forma de buscar diminuir o tempo e o esforço das atividades no ambiente fabril e, com isso, também reduzir os custos. O intraempreendedor é, portanto, aquela pessoa que atua dentro do seu espaço de trabalho de uma maneira proativa, buscando promover melhorias. Mais do que dar sugestões, é aquela pessoa que bota a mão na massa, que puxa para si a responsabilidade, né? E assim como o conceito lá de empreendedor, é aquela pessoa que assume o risco e começa algo novo, o intraempreendedor vai ser aquela pessoa que vai pegar essa responsabilidade, assumir o risco, né, de que essa ideia também pode vir a dar errado, mas trabalhar para que ele possa executá-la e concluí-la da melhor maneira possível. Com isso, essa pessoa consegue trazer, né, um ambiente de trabalho cada vez melhor. Esse tipo de profissional, ele é muito desejado no mercado e costuma ganhar bastante destaque, porque é uma pessoa que está sempre contribuindo para o ambiente organizacional, contribuindo para a empresa que trabalha, com uma postura como se fosse, né, o dono da empresa, o empreendedor, apesar, né, de ser, né, parte ali do corpo de colaboradores e não efetivamente dos sócios. Mas o sentimento, né, é de buscar melhorias e pensando inclusive na sua qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho, né? Ó, mas tem uma ressalva importante para fazer aqui, viu? O intraempreendedor tá longe de ser o palpiteiro ou o reclamão da empresa. Sabe aquela pessoa que nada tá bom e aí põe defeito em tudo? Nossa, isso daqui é ruim, isso daqui podia ser melhor, isso é aquilo. Isso não tem nada a ver com o intraempreendedor. Também não é aquela pessoa só palpiteira que coloca, podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia fazer aquele outro, mas não pega para resolver nada. O intraempreendedor, ele tem uma postura ativa. Ele procura, ele planeja, ele busca uma solução, ele se propõe a ser parte da solução. Esse é o espírito de você, para além de identificar pontos de melhoria, o que é muito legal, mas você também buscar soluções e se propor a fazer parte também, né, desse processo de melhoria.
Você já parou para se perguntar o que será que os empreendedores que chegam ao chamado sucesso, o que eles têm de diferente, o que eles fazem para chegar lá? Pois tem vários cientistas que já se debruçaram bastante sobre essa questão para tentar chegar numa resposta. Fórmula a gente não tem, mas a boa notícia é que eles chegaram num perfil de características, de traços que eles têm em comum e que podem servir como um guia, né, como um norteador para a gente que quer chegar lá. A primeira característica em comum é a visão. Os estudiosos perceberam que empreendedores de sucesso tinham uma capacidade de enxergar um pouco além das outras pessoas. Isso significa que onde a maioria das pessoas costuma ver um problema, eles enxergam como uma oportunidade de trazer uma solução, algo que possa inovar e resolver aquelas dores, né? Aquele problema que está sendo visto pela maioria das pessoas. A visão é importante para a gente poder perceber as lacunas no mercado, os espaços onde a gente ainda pode se inserir e atender com sucesso. Mas ele vem junto com uma outra característica que também é igualmente importante, o planejamento. Os empreendedores de sucesso, eles tinham a capacidade de estabelecer um roteiro de onde eles estão, onde eles pretendem chegar e qual que é o caminho que eles precisam percorrer para chegar lá. O planejamento, ele vem no sentido de contribuir para que eu consiga traçar uma metodologia, um caminho que precisa ser sistematicamente acompanhado e feito, né, concluído, para que eu possa alcançar o meu objetivo final. A gente tem a visão, o planejamento, mas agora puxa aqui nesse fio a iniciativa. A iniciativa, ela também vai diferenciar muito dos empreendedores de algumas pessoas que não empreendem, justamente porque tem o receio de dar esse passo de realmente executar o que foi pensado. Às vezes a pessoa tem uma ótima ideia, tem visão, planeja, chega até a colocar isso no papel, mas aí na hora de executar vem o medo do risco. E o risco faz parte do processo empreendedor. Então, muitos desses empreendedores acabam se destacando justamente porque eles têm o time certo de pegar essa ideia que foi idealizada, concebida, planejada, mas ir lá e colocar ela em prática. Uma vez posta em prática, precisa muita determinação para a gente conseguir fazer esse projeto vingar. É muito comum que as pessoas relacionem o processo empreendedor como algo muito linear. Eu inicio e as portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo e tudo vai fluindo. E na realidade, na maioria das vezes, esse processo ele é cheio de altos e baixos. Muitas vezes, no início, cheio de obstáculos. Por isso é importante que haja muita determinação para que não haja o abandono desse projeto e dessa ideia de uma maneira muito imatura. É muito comum, né, que às vezes muitas pessoas até tenham tido, né, essa iniciativa, esse empenho inicial, mas acabam no meio do caminho abandonando, né, tendo em vista a quantidade de desafios mesmo, né, que a gente costuma se deparar. A determinação ela é importante para que a pessoa possa dar continuidade apesar de todos os percalços. Soma isso uma boa dose de empenho. O empreendedor, pessoal, trabalha muito. Geralmente é o primeiro que chega na empresa, é o último que sai e quando sai ainda sai com várias coisas na cabeça. Quantos empreendedores relatam, né, perder várias noites de sono pensando ali nas questões da empresa? O empenho ele vai ser essencial junto com a dedicação, justamente para fazer esse negócio crescer e amadurecer. A gente costuma dizer, né, na linguagem popular, de que é o olho do dono que engorda o gado, né? No empreendedorismo, gente, é muito importante esse olhar atencioso do empreendedor. É o empreendedor, especialmente no início, que vai ditar esse funcionamento, esse acompanhamento da empresa, como as coisas precisam funcionar, o que precisa ser corrigido, e isso demanda presença. É muito importante que haja esse empenho, esse esforço, essa busca para que faça efetivamente dar certo. Então, ao contrário, né, do que às vezes pode parecer de que eu vou abrir a minha empresa e aí eu vou deixar lá tocando e eu vou ficar tranquilo, isso acaba sendo uma falácia, né? Porque especialmente nos primeiros anos do negócio, né, a empresa precisa muito de você. E você tem que estar disposto, tem que estar aberto a dar esse tempo, dar essa dedicação,
ter espaço de amadurecimento para que a empresa comece a apresentar os seus frutos. Por fim, eu trago aqui um último ingrediente que pode soar clichê, mas que faz toda a diferença, que é a paixão pelo que a gente faz. Repara que até agora eu fui falando de um monte de dificuldades e da energia que a gente tem que colocar para conseguir superar tudo isso. Por isso o ingrediente paixão ele é tão importante, para que a gente tenha motivação, vontade de continuar a despeito de tudo isso. Então, nessas pesquisas, né, um ponto importante que apareceu e comum a esses empreendedores de sucesso é justamente o gosto pelo que faz. E isso torna todo esse processo menos pesado, menos cansativo, menos difícil. Aquilo que é feito com paixão, a gente tem mais facilidade de se dedicar, a gente consegue, né, contornar melhor as adversidades, a gente tem mais motivação para continuar e por isso, né, é muito importante que a gente alimente isso a cada instante, né, a cada período, para que a gente não perca de vista esse carinho. E aí, desde o início, né, é muito importante frisar, a gente já começar com algo que a gente gosta, que a gente se identifica, que a gente sente que tem a ver com a gente, faz toda a diferença para que a gente possa iniciar essa jornada empreendedora. Esses empreendedores que tiveram sucesso também tinham um traço característico que era a inovação. Esse é um ponto bem interessante, porque geralmente empreendedores são pessoas curiosas, pessoas que gostam de saber sobre coisas variadas, têm interesses diversos e isso acaba estimulando com que eles aprendam e entendam sobre diversos assuntos e isso faz com que eles sejam pessoas muito mais criativas. Criatividade não é habilidade de super-herói não, viu? Todos nós temos elas dentro de nós. Sabe quando a gente é criança, aquela fase dos porquês? A criança pergunta o porquê de tudo e a gente já meio sem paciência começa a falar, você pergunta demais, por que sim? Pois é, a gente pode estar inclusive minando o potencial criativo dessa criança quando a gente poda essa capacidade de questionar, de perguntar, de querer entender sobre as coisas. É muito importante que a gente, pelo contrário, a gente estimule, para que a gente não se contente com respostas prontas e fáceis. Quanto mais a gente questiona e a gente acaba colocando ali porquês nas coisas, mais chances a gente tem de descobrir novas respostas. E são nessas novas respostas que estão todos os potenciais criativos e inovadores que muitas vezes a gente procura. Quando a gente não se contenta com os porquês que já nos são dados e a gente começa a questionar as coisas, a gente tende a descobrir muitos outros mundos e outras possibilidades. Os empreendedores de sucesso têm essa característica. Eles estão sempre buscando aprender outras coisas e descobrir novas formas de fazer. E com isso eles vão desbravando caminhos, são pessoas muito criativas e que geram inovações aí que têm esse sucesso. E olha aqui o risco de novo, a gente não pode deixar de falar dele. Os empreendedores de sucesso estão dispostos a assumir riscos. Mas olha só, esse risco ele é calculado. Isso significa que cada passo que é dado é previamente planejado, sendo considerados aí todas as possibilidades de erro e os caminhos alternativos a serem seguidos. Isso minimiza as chances de fracasso e fazem com que eles estejam preparados quando o resultado que não é o esperado aparecer. E isso quase sempre acaba acontecendo em algum momento. Pé no chão é a palavra. A gente tem que sonhar, a gente tem que acreditar mesmo e a gente tem que ir fazer, mas sempre com os pés no chão, avaliando realmente os riscos que aquela decisão, os impactos que aquela ação pode gerar. E com base nessa avaliação, verificar se efetivamente aquilo é viável, vale a pena seguir ou se é o caminho, o caso da gente reconsiderar. Tá bom, mas e o dinheiro? Empreendedores de sucesso são os que ficam ricos. Tá aí um outro ponto importante para você tomar nota. O dinheiro no contexto do empreendedorismo, obviamente, ele é muito importante. Ele vai garantir a viabilidade, a continuidade no negócio, mas é muito importante que a gente tenha consciência de que ele não pode ser o objetivo único ou o objetivo primário de todo e qualquer negócio. Especialmente no início, é importante a gente reconhecer de que é necessário um esforço, um investimento inicial, e esse investimento não só financeiro, mas de cuidado, de atenção e de carinho, para que esse negócio venha a render os frutos que são esperados. Então dizer que o dinheiro vem como uma consequência do trabalho, como uma característica que distingue esses empreendedores, é a gente reconhecer que, embora importante, eu preciso estar ciente de que eu preciso primeiramente dar tempo para que esse meu negócio ele renda os frutos esperados. Então primeiro eu planto, eu rego, eu cuido, eu vou lá, eu manejo, eu dou toda a minha atenção, meu cuidado, meu carinho, meu investimento ali, para que depois eu possa colher esses frutos.
Então, pessoal, cuidado às vezes com essas abordagens que costumam surgir, né? De não tô nem aí se eu gosto, se eu não gosto, vou fazer o que tá dando dinheiro, o que tá na moda, eu vi na internet, eu vi o pessoal comentando, tá dando certo pro fulano, vai dar pra mim também. Cuidado, porque o caminho e até mesmo a trajetória para que a gente consiga chegar, né, nesse chamado sucesso financeiro, ele costuma ser um pouco mais demorado, né? E ele costuma ter um pouco mais de rota ali até a gente conseguir chegar lá. Então, para a gente evitar, né, que ocorra até uma frustração futuramente, é bom a gente iniciar já com o pé no chão, né, e com o entendimento de que é necessário um período de maturação para que eu consiga efetivamente chegar lá. Se vier antes, ótimo, né? Eu vou me surpreender positivamente. É melhor do que eu já criar expectativas muito altas e correr o risco de me frustrar. Por fim, entender de pessoas, saber lidar com gente, uma característica que hoje em dia está sendo muito valorizada. É muito importante no contexto do empreendedorismo, primeiro, que a gente entenda: empresas são feitas por pessoas para pessoas. Você vai estar o tempo todo lidando com pessoas. Você precisa ter a capacidade de saber conversar com o outro, criar relações, criar laços, estabelecer conexões, e isso só é feito por meio de uma boa gestão do relacionamento com pessoas. O networking, por exemplo, ele te ajuda a te colocar em contato com outras pessoas que vão ser parceiros-chave para sua empresa. Sejam eles colaboradores, possíveis fornecedores, pessoas que podem atuar como investidores para o seu negócio. Enfim, a gente precisa trabalhar com gente. Então, seja uma pessoa que entende de gente, que sabe reconhecer, que sabe valorizar, saber reconhecer o trabalho do outro, valorizar, entender que a gente não consegue fazer tudo sozinho, a gente precisa do outro, que a gente está aprendendo junto, assim como todas as pessoas estamos sujeitos a erros e estamos também em processo de aprendizado. Tudo isso faz a diferença para que a gente consiga construir também um ambiente onde as pessoas queiram estar. E aí uma outra característica que se destaca é a liderança. O empreendedor precisa ser um bom líder, aquela pessoa que arrasta pelo exemplo, que puxa o outro junto com ele, que traz a sua equipe para perto. Não tem como a gente falar, né, de uma empresa de sucesso, de uma gestão de sucesso, sem falar dessa habilidade da gente conseguir trazer todos aqueles que fazem parte do nosso time junto com a gente, remando para o mesmo lado, caminhando para um objetivo comum. E isso faz toda a diferença para que a gente possa realmente chegar lá. Então, para poder finalizar essas características, esses traços, a gente ter um bom relacionamento, uma boa rede de contatos, a gente saber gerir bem a nossa equipe, vai fazer toda a diferença para que a gente possa alcançar os melhores resultados. Você consegue me dizer alguma outra característica que é importante que não foi falada aqui? Deixa nos comentários que eu quero saber. Até o nosso próximo encontro.